Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma introdução ao Spring Security. O que seria então o Spring Security? Então ele é um framework dentro aí do conjunto de frameworks do Spring, né? Cujo objetivo é prover aí funcionalidades de segurança para aplicações que utilizam o Spring, né? Então, além da parte de segurança também, ele faz o controle de autenticação e controle de acesso, né, para as páginas da sua aplicação. Esse é o framework padrão, né, para ser utilizado em aplicações Spring. Dentre as funcionalidades, né, como eu falei, ele tem um suporte aí abrangente, extensível para autenticação e autorização, proteção contra diversos ataques que podem ser realizados contra a sua aplicação, né, também tem integração com API de Servlet e integração também com Spring Web MVC. O Spring, Spring Security, né, ele vai fornecer várias formas diferentes para você, por exemplo, fazer o controle de autenticação e acesso à sua aplicação. Dentre essas várias formas, né, a gente vai ver hoje uma básica que é com base em um formulário de login, né? Então, o usuário acessa a sua aplicação. Se ele estiver acessando um recurso, né, uma página que tem controle de acesso, ele vai ter que fazer então a autenticação por meio de um formulário para poder acessar este recurso. E aí a gente vai fazer esse primeiro exemplo usando uma autenticação com base em usuários salvos apenas na memória. Então a gente vai ter uma autenticação baseada em memória sem, por exemplo, salvar os usuários aí em um banco de dados. E aí numa aula futura a gente vai melhorar esse nosso exemplo para usar então os usuários cadastrados aí no banco de dados da nossa aplicação. Beleza? Então, para começar, o primeiro passo para a gente utilizar o Spring Security é adicionar a dependência dele no nosso arquivo pom.xml, tá? Eu deixei essa dependência aqui já pronta, vou copiá-la e adicioná-la aqui na nossa aplicação. Então, adiciono aqui. Uso o atalho Ctrl Shift F para fazer a formatação do arquivo, né? Deixar ele bonitinho aqui. E é isso, só esqueci de mencionar, né? Mas esse exemplo eu estou fazendo aqui dentro da aplicação que a gente já vinha desenvolvendo nas aulas anteriores, que é o sistema ali pós-WebSys. Então, quem ainda não viu, veja os vídeos anteriores para ver aí como foi o desenvolvimento anterior desse sistema, tá? E o código-fonte dele está todo disponível no nosso GitHub, cujo link vai estar na descrição do vídeo também, tá? Então, ao adicionar essa primeira dependência aqui, o Spring Security já vai estar funcionando na nossa aplicação. Então, só de adicionar a dependência, ele já vai adicionar as configurações padrão, né? Configurações básicas, e o Spring Security já vai começar a funcionar, tá? Eu vou rodar nossa aplicação aqui só para a gente ver ele funcionando, somente com a adição da dependência, tá? Mas antes disso, eu vou só desabilitar aqui a exibição dos códigos SQL, tá? Pra gente, porque vai ter algumas informações que ele vai exibir aqui no console que vão ser úteis para a gente fazer esse primeiro teste. Então, vou executar aqui a aplicação. A execução vai ser normal, né? Como já acontecia no exemplo anterior. Só que daí uma diferença que vai ter é que ele vai mostrar aqui uma senha gerada para um usuário padrão que vai ser chamado user, tá? Então essa senha a gente vai utilizá-la para acessar a aplicação. Eu já estou aqui com o meu browser aberto na aplicação e ao tentar então acessar aqui, reparem que ele já abriu uma tela de login para a gente, né? E aí então para acessar com essa configuração padrão, o usuário é user e a senha é aquela senha que ele gerou e colocou ali no console para a gente, tá? Beleza, então aqui com essa configuração básica, nossa aplicação já está sendo aí protegida pelo Spring Security, tá? Para sair tem o link logout, né? Também já é um link fornecido por padrão por ele, para sair da autenticação, beleza? Então essa aqui é a configuração básica para utilizar o Spring Security. Basta adicionar ali a nossa dependência para o Spring Security que a aplicação já vai passar a utilizá-lo, tá? Isso falando no contexto de uma aplicação Spring Boot, tá? Além da dependência do Spring Security, como a gente está usando o Spring Boot com o TimeLeaf, tem uma extensão também do TimeLeaf. Não é uma extensão oficial, mas ela é utilizada aí
por várias aplicações que utilizam o TimeLeaf, né? E ela é suportada pela equipe de desenvolvimento oficial do TimeLeaf também, que é o TimeLeaf Extras Spring Security 5, tá? No caso, essa dependência ela vai fornecer várias extensões para a gente ter alguns comandos específicos relacionados à segurança que podem ser utilizados aí nas nossas páginas TimeLeaf, tá? Então também vou adicionar essa dependência. Copio ela aqui e coloco lá no nosso .xml. Então, vou colocar a dependência aqui, formatar. E agora temos também a dependência aí do TimeLeaf Extras Spring Security 5. Beleza. Feito isso, a gente já pode começar agora a fazer algumas melhorias na nossa aplicação, que vai ser agora, a gente vai criar algumas configurações para a gente conseguir usar o nosso usuário, né? Um usuário que a gente criar em memória, né? Ele vai ficar salvo em memória, então a gente vai conseguir autenticar usando esse usuário que a gente criou em memória aí, tá? E aí o primeiro passo para a gente fazer isso é criar uma classe de configuração, né, para a parte de segurança. E essa classe ela tem que então herdar de Web Security Configure Adapter, tá? Então eu vou criar essa classe aqui. Vou criar um novo pacote para colocar as classes relacionadas à parte de segurança, autenticação e autorização. Vou chamá-la de configuração segurança. E aí, como eu falei, ela tem que então herdar de Web Security Configure Adapter. Então eu faço isso. Além disso, como vocês podem observar aqui, ela tem que ter duas anotações. Uma de configuração, indicando que essa classe vai fornecer configurações para a nossa aplicação Spring Boot. E essa daqui, Enable Web Security, para informar que a gente vai então realizar configurações relacionadas à segurança dentro dessa classe aqui. Beleza? Então eu coloquei as duas anotações. Agora o nosso próximo passo vai ser sobrescrever o método configure, cujo parâmetro é um parâmetro do tipo HTTP security, tá? Se vocês vierem aqui nessa classe, no caso do Eclipse, e começarem a digitar configure, der um Ctrl espaço, ele vai aparecer as opções disponíveis de quais métodos que a gente pode sobrescrever, tá? Então, no caso, primeiramente a gente precisa apenas sobrescrever este método aqui. Então, apago o conteúdo aqui. E agora vamos fazer as configurações. Então, pessoal, aqui para fazer as configurações usando esse método, o Spring Security ele tem uma interface, né, para essa classe HTTP Security, que se chama de interface fluida, né? E o que seria uma interface fluida? É uma interface que você não precisa, por exemplo, chamar ali o HTTP e adicionando os métodos, por exemplo, chamando os métodos, né, um por linha aqui. Por exemplo, faria assim numa interface comum, tá? Com a interface fluida, você consegue chamar um método atrás do outro, em cadeia, né? Facilitando, então, uma sintaxe, aí, digamos, mais fácil de entender, né? Você consegue entender ali o fluxo de chamadas que vão levar a uma determinada configuração. Eu coloquei um link na descrição do vídeo também que explica o que seria essa interface fluida. E vocês podem observar que vários outros frameworks também utilizam ela, tá? E é um conhecimento importante para vocês também, às vezes quando vocês estiverem desenvolvendo aí certas APIs dentro do seu sistema, é uma forma de você criar a interface da sua API para ter aí uma forma mais, digamos, fluida de chamar a sua API, tá? Então, vários frameworks utilizam isso e eles utilizam porque é um estilo aí de programação que os desenvolvedores no geral gostam bastante, tá? Então, para fazer isso, a gente vai chamar os métodos aqui, né? Em cima do HTTP. O primeiro que a gente vai chamar é Authorize Requests. Esse método, basicamente, ele vai, então, fornecer a configuração para que a gente configure aí os determinados acessos aos recursos aí da nossa aplicação, tá? Então, coloco aqui. E aí, como vocês podem ver aqui no meu exemplo, eu vou, em cima desse método, chamar vários outros métodos. Cada método desse vai fornecer alguma configuração específica para o Spring Security, tá? Então, o primeiro deles ali que a gente chamou é o
N requests. Então, o que significa? Que eu vou, então, configurar as requisições, né, para a minha aplicação, usando o Spring Security. E no caso desse método, estou dizendo, para qualquer requisição, né, então, qualquer requisição que chegar na aplicação, eu quero que elas sejam autenticadas, tá? Então, esse é o primeiro passo para que qualquer tipo de acesso que seja feito na sua aplicação, independente da URL, ele vai exigir que o usuário esteja autenticado. Além disso, eu vou estabelecer também que, faltou o ponto aqui, essa autenticação tem que seja feita com base em um formulário de login, tá? Nesse formulário de login, eu quero que qualquer usuário tenha acesso, independente de estar autenticado ou não, né? Porque não tem como você fazer login se você não conseguir acessar o formulário. Então, aqui eu vou chamar o método permitAll, que vai permitir qualquer tipo de requisição que chegue para acessar o formulário de login, tá? Além disso, a gente vai fornecer suporte para o logout também, né? Logout. Também vamos permitir que qualquer requisição chegue nele, beleza? Então, essa é a configuração básica para colocar, então, o controle de acesso aí na sua aplicação usando a autenticação por meio de formulários, beleza? Essa aqui é basicamente a configuração similar à configuração padrão que a gente tem quando a gente inclui a dependência do Spring Security. Só que daí eu já vou deixar criado esse método aqui, porque nas próximas aulas a gente vai alterá-lo para colocar, por exemplo, permissões específicas para papéis específicos. Por exemplo, um administrador vai ter acesso a certas áreas que um usuário comum não vai ter. E aí é aqui que a gente vai colocar essas configurações, tá? Beleza. Próximo passo, a gente tem que sobrescrever um outro método que é o UserDetailService. Então, faço o meu procedimento aqui, UserDetailService, faço então a sobrescrita dele. Esse método, ele vai então fornecer instâncias para, quando for necessário, né, dentro da sua aplicação, usar um UserDetailServices, que é basicamente aí quando a aplicação precisar de informações de usuários, né? Então, se um usuário tenta fazer login, ela tem que verificar se existe esse usuário cadastrado, né? E se a senha dele bate com a senha que foi digitada no formulário de login, né? Então, é esse método que vai fornecer essas informações sobre os usuários da sua aplicação, tá? E aí, para que sempre seja esse método que forneça as informações sobre os usuários, a gente tem que colocar aqui uma anotação @bin, tá? Que é basicamente essa anotação aqui, também pertencente ao Spring Framework, que basicamente ela vai dizer que sempre que for necessário usar dentro da aplicação um UserDetailService, esse método que vai produzir essa instância de UserDetailService, tá? E aqui, pessoal, a gente vai então criar o nosso código para criar o usuário em memória, né, como eu falei para vocês, e retornar o UserDetailServices que vai conter esse usuário. Então, como eu mostrei aqui, o primeiro passo é criar um usuário, que no caso do Spring Security, é representado por essa interface UserDetails, tá? Então, eu crio aqui UserDetails, crio a variável, e ela vai ser então construída a partir de um builder, que a gente chama, né, que é um construtor da classe user. E aí aqui a gente vai chamando métodos, onde a gente vai passar informações sobre o nosso usuário. Então, informações sobre o usuário, senha, quais são os papéis dele dentro da aplicação, dentre outras configurações possíveis, tá? Aqui, como vocês podem observar, a gente vai colocar este método aqui, withDefaultPasswordEncoder. Vocês vão observar que ele é um método que está depreciado, então não é recomendado o uso dele em produção. Mas para exemplos como esse daqui, né, com autenticação em memória, ele pode ser utilizado, né? Basicamente ele vai definir qual que é a forma de criptografia para suas senhas, tá? Aqui eu vou colocar o usuário, por exemplo, William. E assim eu vou colocar o William também, só para a gente testar, tá? E aí eu vou construir aqui. Na verdade faltou um método que é os papéis, né? No caso eu vou colocar como papel user, tá? Essa informação aqui não vai ser utilizada por enquanto neste exemplo, né? Mas como foi para vocês, em exemplos futuros a gente vai usar diferentes formas de controle de acesso, né? Onde certos tipos de usuário vão ter acesso apenas a áreas restritas do sistema, tá?
Então, essa informação vai ser importante futuramente para isso também. Então, criei meu usuário. Agora, o próximo passo é retornar uma instância de User Detail Services, né? Como a gente fez aqui. E aí vocês podem observar que o que eu utilizei aqui é uma classe já padrão do Spring Security, né? Onde ele vai fornecer um User Detail Services em memória, tá? Então, ele vai gerenciar e armazenar os usuários em memória. Então, é só dar um return. New User... Opa. Na verdade, é in memory. User Details Manager. Passando aqui o nosso usuário, que é o usuário que a gente criou aqui, o usuário William, tá? Então, essa é a configuração básica aí já para agora usar uma autenticação, onde os usuários permitidos vão ser os usuários que a gente configurou aqui. No caso, eu configurei apenas um, mas poderia fazer esse mesmo procedimento aqui para criar mais usuários e passar aqui para o meu gerenciador aí de usuários, tá? Agora eu vou executar, para vocês verem aí o resultado disso na prática. Beleza. Vou acessar aqui, tentar acessar novamente a página ali de controle de pessoas. Ele já vai automaticamente direcionar para a página de login, né? Porque só, como eu fiz a configuração, só tenho permissão de acessar a página de controle de pessoas, né, no sistema, caso esteja autenticado. Então agora eu vou usar ali o meu usuário William. E aí agora sim, eu estou aí autenticado e eu posso então acessar as funcionalidades normalmente, tá? Beleza. Agora vamos melhorar um pouco este exemplo, adicionando aí algumas informações nas nossas páginas, tá? Então, uma informação que a gente pode adicionar é qual que é o usuário que está autenticado, né? Uma informação bastante comum, que geralmente quando a gente entra num sistema que tem aí autenticação, quando a gente faz o login, geralmente é mostrada a informação sobre qual usuário que está logado ali naquela página, né? E aí, para fazer isso, primeiramente, uma coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui o namespace para o TimeLeaf Spring Security Extras lá, né? Que é basicamente ele vai adicionar aí para o nosso, tanto para a nossa IDE, né? Para o Eclipse, no caso aqui, na verdade, é justamente, né, para a nossa IDE, para que ela reconheça os comandos específicos de segurança que vão ser utilizados nas nossas páginas aí, TimeLeaf, tá? Então, eu vou pegar aqui essa informação e vou colocar agora nas minhas páginas HTML, tá? Então, eu vou colocar aqui, nossas páginas estão aqui em templates, né? Colocar no nosso form. Então, reparem que eu já tinha aqui o namespace para o TimeLeaf, que é basicamente ele fornece aí suporte autocomplete na nossa ideia, sempre que a gente usar a tag, o atributo th, né? E agora a gente vai colocar agora mais um, que é quando a gente usar o atributo security aqui, para comandos específicos de segurança, tá? Então, nossa ideia ela vai reconhecer esses comandos, né, com esses atributos, e ele não vai, por exemplo, indicar que são atributos que não existem no HTML, porque a gente colocou o namespace referente a esses atributos aqui na nossa tag HTML, tá? Eu faço a mesma coisa agora na index. E agora a gente pode, então, usar os comandos específicos de segurança do nosso TimeLeaf, tá? E aí, para fazer isso, um primeiro comando que a gente vai utilizar é mostrar, basicamente, ali o nome do usuário logado, tá? Eu posso colocar, por exemplo, essa informação aqui no topo da página, né? Fazer a mesma coisa aqui no nosso form também. E aí, agora, quando eu acessar a aplicação, ele vai mostrar ali no topo da página o usuário que está logado aqui. Então, no caso, o usuário William, tá? Beleza. Então, fiz isso, mas não tá com uma cara muito legal, né? Mostrando somente o nome ali, sem nenhuma formatação nem nada. Então, eu trouxe aqui mais um exemplo, né? Agora usando uma barra de navegação com uma formatação um pouco melhor, né? E também adicionando ali uma opção para você fazer o logout do sistema, que geralmente também é uma opção que sempre aparece aí quando a gente está logado no sistema, né? No sistema web. A gente tem o nosso nome de usuário ali, e aí tem geralmente um botãozinho para a gente fazer o logout. Então, eu vou colocar essa barra de navegação nas nossas páginas também, tá? E aí, a gente vai ver como é que vai ficar o resultado final disso. Então, agora eu vou substituir
esta tag aqui pela nossa barra de navegação. E aí, basicamente, essa barra de navegação, ela vai usar algumas classes CSS do Bootstrap, né, para formatar a barra de navegação. Vamos colocar aqui no canto esquerdo da barra de navegação um link, que seria como se fosse um link para a página inicial do sistema. Por enquanto eu não coloquei a URL aqui da página inicial, porque a gente não implementou ainda, né? Mas futuramente, quando a gente implementar, vamos substituir este símbolo pelo link para a página inicial do sistema. E do lado direito, eu coloquei ali um item de navegação, né? Onde a gente vai ter um form dentro dele. Então, esse form vai ser o form de logout. E aí, no form de logout, a gente vai mostrar um label, que seria o nome do usuário, e um botão, né? Para você clicar quando você quiser fazer o logout do sistema, tá? Ao clicar nesse botão, você vai submeter o formulário com o método post, né? Para esta URL aqui do seu sistema, né? Que é justamente a URL para você fazer o logout do sistema, tá? É importante ter o form, tá? Ao invés de um link, porque para fazer o logout, por questões de segurança, é importante que seja por meio do método post, ao invés do método get, por exemplo, tá? Beleza, adicionei aqui no form. Vou adicionar aqui no meu index também. Agora nós temos então a barra de navegação nas nossas duas páginas, né? No formulário e na listagem de pessoas. Então eu venho aqui agora, vou atualizar. E reparem que agora ficou com uma aparência melhor e mais profissional, né? Então temos aqui o link que será para a nossa página inicial. E temos aqui o nome do usuário e a opção de sair, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer para ter as informações sobre o usuário na nossa página ou nas nossas páginas, tá? Além dessa tag, né, que a gente utilizou aqui para mostrar o nome de usuário, né, Sec Authentication, o TimeLeaf Extra Spring Security, ele vai ter várias outras tags, por exemplo, para você colocar condicionais, né? Por exemplo, você só mostrar determinados menus ou determinadas informações na página, se você tiver com um usuário logado. Então a gente vai ver futuramente, né, nos próximos vídeos, como usar essas outras tags também para controlar acesso a partes específicas da nossa página, tá? E aí, para a gente melhorar um pouco, a gente vai fazer uma última melhoria aqui, que é criar o chamado fragmento, para a gente remover códigos duplicados da nossa página, tá? Vocês observaram que a gente repetiu a nossa barra de navegação, né, de forma idêntica nas duas páginas que a gente tinha. Aqui com duas páginas não tem tanto problema, né? São poucas páginas para alterar. Agora pensa no sistema que você vai ter aí centenas aí de páginas, né? Então é importante você ter isso modularizado no lugar, né? Para você não ter que ficar repetindo o mesmo código em páginas diferentes, tá? E uma forma de fazer isso usando o TimeLeaf é por meio dos fragmentos, tá? Então fragmento é basicamente uma página que você cria com elementos que vão ser repetidos em outras páginas do seu sistema, tá? Então a gente vai criar os nossos fragmentos dentro de uma pastinha chamada fragmentos lá na nossa pasta templates, tá? Então vem aqui, templates, vou criar uma pasta fragments e aqui dentro a gente vai criar uma página HTML. Vou chamar essa página de geral, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? E aqui eu vou colocar então os fragmentos que vão ser modularizados para serem repetidos nas outras páginas do nosso sistema. Aqui eu vou modificar o char set para o TF8, que é o padrão que a gente está usando nas outras páginas, tá? E agora eu vou só mudar aqui o título, tá? Esse título não vai ser usado, né? Mas só para deixar identificado. E aqui dentro de body eu vou colocar a informação da barra de navegação que vai ser repetida em outras páginas do sistema. Eu fiz uma pequena melhoria com relação à primeira barra que a gente tinha criado, tá? Então, além da barra de navegação, o nosso fragmento também vai ter uma informação, digamos, o título da página, né, que vai ser mostrado para todas as páginas de pessoas. É claro que, no caso aqui, a gente tem apenas gestão de pessoas nesse sistema, né, mas aí, dependendo do caso, pode ser que você tenha um título mais genérico, né, por exemplo, poderia ser aqui, pós-web sys, né, que então seria o título mostrado aí no topo de todas as páginas do nosso sistema,
que tiverem adicionados esse fragmento aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tem um fragmento que é exatamente a mesma barra de navegação que a gente acabou de fazer. E aí, para a gente adicionar esse fragmento nas outras páginas, tem este comandinho aqui, que basicamente ele insere, então, os fragmentos que estão aqui no nosso arquivo geral, né? Dentro das páginas que a gente colocar este comando, tá? Então, eu venho aqui, e agora eu vou substituir no form o cabeçalho pelo comando de inserção do fragmento. Então, eu coloco aqui o fragmento, mesma coisa no nosso index, coloco aqui o nosso fragmento também, e agora quando a gente compilar a aplicação, ele vai trazer este fragmento, né, que no nosso caso é a barra de navegação, para todas as páginas que tiverem este comando aqui. Então, vou executar novamente aqui, acessar nossa página, ele vai pedir a autenticação, né? E agora eu faço, e aí em todas as minhas páginas vai ter o nosso cabeçalho, tá? Mesma coisa aqui, beleza? Então, essa é a forma básica aí de você fazer a autenticação, né? Usando o Spring Security, né? Autenticação e controle de acesso usando o Spring Security, tá? Então, essa é a forma mais básica que tem que ser feito isso, tá? Usando, então, usuários cadastrados em memória. Só que não é uma forma muito profissional de ser feito, né? Você não vai ter um sistema real sendo utilizado por usuários, onde os usuários você insere manualmente ali no seu código, né? Você quer uma forma aí mais profissional de ser feito isso. Então, na próxima aula a gente vai ver como que a gente usa o Spring Security usando aí usuários cadastrados, né, no nosso banco de dados. Então, a gente vai criar o nosso cadastro de usuários e vamos usar esses usuários cadastrados para fazer aí a autenticação e autorização no nosso sistema. E também em aulas futuras vamos ver aí como que usamos aí os papéis, né, os roles, para controlar acesso a diferentes partes do nosso sistema. Então, por esse vídeo era isso. Até a próxima aula. Muito obrigado.